Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão me vendo e ouvindo. E que tenhas um dia de bênção, um dia de alegria. Ou a hora que você ligar o seu celular para ver essa mensagem. Seja de noite, seja de tarde, de manhã, você seja abençoado. E eu quero levar até você a palavra que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 29 até o versículo 34. Isto é muito importante. Mas antes eu quero fazer um pedido que é muito importante também, meus irmãos. Nós precisamos que a palavra que está sendo pregada fique replicando no YouTube, por aí afora, pelo WhatsApp. Precisamos. Mas se você deixa o like, aí o canal lá está vendo que tem relevância e ele passa para outro, vai ligando, que a finalidade dessa é aparecer na internet para que os outros ouçam, vejam e sejam abençoados. Então, faz esse favor, deixa o seu like e se inscreva no canal. E a palavra diz assim, João, versículo 29, versículo 29 até o 34. E diz assim a palavra. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi maior do que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água, este me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Graças a Deus, né? Meus irmãos, João diz que não conhecia. Ele não conhecia Jesus como sendo Messias. Ele sabia que Jesus era seu primo. Eu acho que de repente ele devia ser primo em segundo grau, né? Porque Isabel era a prima de Maria, né? Então era da família, ele conhecia. Mas ele não sabia que Jesus era o Messias. Mas foi dado um sinal para ele. João, tu vai batizar. E tu vai ser o precursor do Messias. Mas aquele que tu ver descer o Espírito Santo como pomba, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. E João viu, e ele diz assim: Eu não o conhecia. Vou até ler os 32. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água, esse me diz: Sobre aqueles que virem descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João recebeu uma mensagem de Deus para pregar. Ele era a voz que clama no deserto. João era praticamente da mesma idade de Jesus, talvez uns 6 meses mais velho. E ele sabia que ia pregar anunciando o Messias. Mas quem mandou pregar não disse quem ele era o Messias, mas deu um sinal: João, tu vai batizar alguém, entre muitos. E quando tu estiver batizando, tu vai ver que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai descer sobre ele como a forma corpórea de um pombo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Interessante, meus irmãos, que o Espírito Santo, como pessoa assim, invisível, nunca foi visto. Mas ele foi visto como pomba. Eu acredito que Jesus viu também, que desceu sobre ele.
Jesus escutou até o Senhor, esse é o meu filho amado. Isso é coisa poderosa, é realidade. Não é história da carochinha, meus irmãos. A palavra de Deus é verdade, poderosa, ela se cumpre. E João ainda traz uma coisa. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus, meus irmãos. João testificou que Jesus era o Filho de Deus. Note agora que galardão de João, ele batizou o Filho de Deus. Quer dizer, ali o Filho de Deus estava as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Da natureza divina ele veio de Deus, completamente Deus, era Deus. Deus. Na natureza humana era o filho de Maria. E, digamos assim, tinha o DNA de Maria. Coisa gloriosa, né? Mas do outro lado, se é que podemos dizer, tinha o DNA divino, dois DNA. Nós podemos dizer assim, né, meus irmãos? Mas ele, então, era o Filho de Deus. E João teve essa oportunidade de batizar, para ele começar o seu ministério, meus irmãos. O maior sempre é servido pelo menor. Mas ali naquela passagem, para quem não entendesse, João era o maior. João era o que estava batizando. Era ele que atraía as multidões para o Jordão. Ele era a voz que clama no deserto. Dentro de um sentido, parecia que Jesus era menor. Mas quando ele está batizando, e quando ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, na forma corpórea de um pombo, que coisa gloriosa, né? Eu não vejo em nenhuma parte mais das Escrituras alguém tem visto o Espírito Santo, não sei nessa passagem de João, e eu acredito que Jesus viu também, que ele viu o céu aberto. Coisa gloriosa. Então agora no Jordão, o maior estava sendo batizado pelo menor. Mas perante os homens, João era o maior, Jesus o menor. E João depois diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. João entendeu? João, meus irmãos, esse homem que batizou Jesus, foi degolado por Herodes, coisa tremenda, estava preso na masmorra de Marqueros, junto ao Mar Morto, qualquer coisa assim. E ele foi degolado por causa de uma intriga de uma mulher, meus irmãos. Mas ele tem o seu galardão. Jesus mesmo diz, o nascido de mulher, ninguém é maior do que o João Batista. Mas o menor no filho do reino, mas o menor no filho do reino é maior. Jesus mostra agora que o evangelho, o reino, é maior do que a lei. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos. Mas saiba que Ele é que batiza com o Espírito Santo. Não é o homem que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Se você foi batizado com o Espírito Santo, dê glória a Deus. É uma mudança, meus irmãos. É uma revolução espiritual na vida. Você sente o poder novo. Pois assim aconteceu comigo. Eu senti no dia o poder que podia vencer tudo. E até hoje venci. Até hoje eu estou com meus 89 anos. E venci, e estou vencendo. E estou pregando pela misericórdia do Senhor. Porque Ele, Jesus, aquele que me chamou para a obra, que me ungiu também, uma coisa poderosa que eu não vou nem explicar aqui. Ele ainda vive com poder e me deu vida e estou pregando essa graça. Eu quero convidar você para orar comigo. Pai eterno, Deus bendito, Deus de amor e bondade, eu apresento agora todos aqueles que estão me vendo e ouvindo e de repente orando comigo. Seja abençoado, Senhor, que receba as bênçãos que vêm de Ti. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.